Esse vídeo tem um caráter estritamente educacional. Os temas abordados nele não refletem de nenhuma maneira as convicções de nenhum dos envolvidos na produção desse canal. Ele também não tem o intuito de gerar ou promover ódio a qualquer tipo de minoria retratada nos filmes que serão aqui analisados. No último episódio de A Hollywood Nazista, nós vimos como Goebbels utilizou superproduções cinematográficas como arma de disseminação de ideias fascistas que resultaram na morte de milhões de pessoas. Capítulo 3. Escapismo versus realidade. Durante a fase nazista da UFA, ela realizou mais de 1000 filmes. Desses, a maior parte eram comédias, musicais e melodramas. Esses filmes eram repletos de uma falsa alegria. Eram grandiosos, teatrais, e não existia aqui espaço para qualquer tipo de crítica ou reflexão sobre o regime, mas às vezes a gente conseguia algumas exceções, como essa genial cena dirigida pelo Papes. Ou seja, quando o cinema nazista não estava incitando seu povo a matar e morrer pelo país, ele estava distraindo da dura realidade que se formava à sua volta. Porém, sempre reafirmando os principais pilares da ideologia nazista: soberania da raça ariana, defesa da família, da moral e dos bons costumes, hipervalorização da natureza e da vida no campo e uma celebração da morte e não da vida. Outra característica dessas produções é que elas tinham uma total ausência de ironia e sarcasmo. Nada que criasse espaço para conflito ou crítica com essa realidade prometida na tela. Então as comédias eram bem rasas e bobas, cheias de uma risada meio forçada, quase demente. Também não haviam filmes de horror nem de drama pesados, pois eram muito próximos da realidade. Dramas aqui só nos melodramas e por causa de uma paixão perdida ou um amor não correspondido, e em filmes que retratavam figuras históricas. Como dito anteriormente, o Goebbels era o manda-chuva de toda essa engrenagem e acima dele tínhamos, obviamente, apenas o Hitler, que era um cinéfilo de carteirinha. Inclusive, seus filmes alemães favoritos eram Os Nibelungos e Metrópolis, de Fritz Lang. Mas a sua verdadeira paixão eram filmes hollywoodianos. Dentre esses filmes, nós temos Lanceiros da Índia, King Kong, desenhos da Disney e comédias, por exemplo, do Frank Capra, do Gordo e o Magro e dos Irmãos Marx, que, aliás, eram proibidas na Alemanha porque eles eram judeus. Mas, como sempre, essas regras não valiam para Hitler. Outro filme que é interessante falar é o The Godless Girl, do Cecil B. DeMille. Esse filme conta a história de uma garota ateísta que acaba causando muita desgraça a ela e às pessoas à sua volta. E eu acho interessante falar porque, o Hitler se apaixonou pela atriz principal e ele chegou a enviar uma carta para ela antes de chegar ao poder dizendo que ela era a sua atriz favorita. E aí, em 1937, a UFA ofereceu para ela um contrato e chegou a trazê-la para a Alemanha para ela conhecer o estúdio, e conversarem melhor. E Hitler tentou 2 vezes agarrá-la, sendo que na segunda ela deu uma joelhada nele e só desistiu quando ela revelou que o avô dela era judeu. Aí no segundo dia ela já estava de volta para os Estados Unidos. E outra coisa que eu acho legal é porque quando eu assisti esse filme, eu já sabia dessa história toda e eu fiquei assim muito impressionado com essas imagens aí do reformatório e como que elas parecem com imagens de campos de concentração. E já que os filmes americanos eram banidos, eles criavam seus equivalentes. Esse aqui foi a mais bem sucedida tentativa do Goebbels de fazer uma screwball comedy. Ele é uma versão nazista do Aconteceu Naquela Noite, com Clark Gable e Claudette Colbert. Pois é, essa atriz, a Lillian Harvey, ela era metade inglesa e ela, assim como o filme e a trilha do filme, são mencionados no Bastardos Inglórios.
Wie hat die Glücksgüter gefallen? Gegen Harvey! Den Namen nie in meiner Gegend war. Ela foi lançada no ano dos Jogos de Berlim, né? Então a Alemanha estava relativamente numa fase mais leve. Ela já tinha se livrado da maior parte dos seus oponentes. E por se livrar, eu digo matar, expulsar, perseguir, enfim. E o filme foi um sucesso e até hoje ele consegue ser encontrado. Outro filme que teve muita influência de uma produção ou várias produções americanas foi O Barão de Munchausen, de 1943. Ele que foi encomendado por Goebbels para comemorar os 25 anos da UFA. Ele foi produzido em Agfacolor, que eu não sei se é assim que se fala, tá, gente? Mas enfim, era uma técnica alemã de gravar filmes em cores que foi produzida para bater de frente com o Technicolor. E eu devo confessar que eu acho que eles ganharam essa batalha, porque essas imagens são lindas. Eu nunca vi cor assim. É por causa desse sistema que esses filmes coloridos dessa época têm uma estética tão peculiar e diferente de tudo que a gente já tinha visto, e também veio a servir como um ópio, né, para os horrores da guerra. Aliás, ele foi lançado depois da derrota da Alemanha em Stalingrado. Ele foi inspirado visualmente no Mágico de Oz, na Branca de Neve e os Sete Anões e no E o Vento Levou. E como sempre, dinheiro não era problema. E numa cena de jantar foram usados talheres de ouro, porcelanas de Meissen. Inclusive, eles botaram na cena um monte de guarda da SS vestindo os figurinos da cena só para proteger os objetos. Ou seja, no meio dos figurantes tinha um monte de soldado ali armado, pronto para matar o primeiro que se fizesse de espertinho ali. E esse foi um dos filmes que conseguiu ter uma sobrevida, né, após a guerra, apesar dessa relação com o nazismo. A sua história, a sua importância para a Alemanha acabou sendo maior do que o regime no qual ele foi produzido. Um aspecto interessante que eu percebi é que eles tinham o hábito de celebrar a experiência cinematográfica, o ato de ir ao cinema, essa ideia de que os filmes são uma projeção nossa, né, quando a gente se identifica com uma história. Então a gente tem muitas cenas que se passam numa sala de cinema, ou como nessa cena em que a personagem está sonhando acordada e o espelho se transforma numa tela de cinema. Das comédias, a gente pode sublinhar essa versão, entre aspas, do Sherlock Holmes, onde dois trambiqueiros se fazem passar por ele e o Mr. Watson durante uma viagem de trem, até que eles se veem obrigados a resolver um crime de verdade. Eu acho interessante porque aqui eles estão, de certa forma, dialogando com um personagem que é inglês, né? Que é da Inglaterra, a arqui-inimiga da Alemanha nessa época. E a gente tem esse filme que é uma raridade. Ele é estrelado por ninguém menos que a Ingrid Bergman. Pois é, antes de ir para Hollywood, ela chegou a fazer um filme na Alemanha nazista e posteriormente renegou esse filme. Durante muito tempo ela dizia apenas que eles tiveram interesse em contratá-la, mas nem comentava que ela chegou realmente a fazer um filme com eles. E nesse filme temos 4 amigas que acabaram de se formar numa faculdade de design, passam por poucas e boas para conseguir vencer num mundo dominado por homens. E assim que elas conseguem ter um relativo sucesso, elas decidem abdicar de tudo para se casarem e se dedicarem ao lar. Wenn Sie wüssten, wie gut Ihnen so eine Küchenschürze steht. Lembra daqueles pilares lá que eu falei? Então, pelo menos aqui, por alguns momentos no filme, a mulher alemã daquela época se viu com a possibilidade de conseguir sua independência através do próprio trabalho. Até aparecer um homem querendo casar com ela. Já os musicais eram geralmente operetas ou filmes baseados nos teatros de revista e cabarés, que eram aqueles espetáculos com números independentes de música e comédia. A temática desses filmes geralmente era a vida do show business, acompanhando um astro ou uma estrela do teatro musical. Então algumas vezes acontecia até de numa história qualquer, uma personagem ir ligar o rádio e aí a cena se transporta lá para um show onde tem uma outra estrela cantando, dançando, até que outro personagem vem, desliga o rádio e a história continua como tinha que continuar. Só para ter esse apelo a mais no público de ter um momento musical com mais um nome importante no elenco. A principal estrela de filmes musicais era a Marika Rock, que é essa que está descendo uma escada de espacate. Ela era a Ginger Rogers deles, né? Se a Ginger Rogers descesse uma escada de espacate.
Então seus filmes eram sempre uma desculpa para ela soltar a voz, fazer piruetas, dançar de uma forma hipnotizante e distrair o público. E eles eram obcecados pelo exótico. E isso aparecia na temática de vários filmes e no grande número de atores estrangeiros empregados pela UFA. Por exemplo, nesse La Habanera, dirigida pelo Douglas Sirk, antes dele fugir para os Estados Unidos. Aqui a gente tem o lançamento também da atriz-cantora Zara Leander, que era a nova estrela da UFA. Ela que seria uma resposta alemã a Greta Garbo, só que a Zara cantava, e cantava numa voz grave, assim, né? Então acabou chamando muita atenção. Então esse filme conta a história de uma mulher sueca, assim como a Zara, que vai passar umas férias em Porto Rico e é seduzida pela atmosfera erótica do país. Ela se apaixona por um homem local, que é um importante fazendeiro. 10 anos se passam e ela se encontra agora infeliz e querendo fugir com o filho para a Suécia. Ele acaba sendo uma certa propaganda, sobre os perigos das etnias inferiores e que a única salvação para o homem ou mulher ariana era o retorno às suas raízes arianas. E nessa mesma época estava rolando um programa de repatriação de alemães. Outro filme estrelado também pela mesma atriz, inclusive se a Marika era a dançarina mais popular do Terceiro Reich, a Zara com certeza era cantora. Mas eu não vou me alongar muito sobre elas e nenhum outro ator, porque eu quero falar sobre eles especificamente num vídeo futuro. E esse aqui é muito interessante porque ele conta a história de amor entre uma cantora e um soldado nazista no auge da guerra. E eles conseguem romantizar todo esse período dramático que o povo está vivendo. Como, por exemplo, nessa cena em que os dois se apaixonam durante um bombardeio num abrigo antibombas. E ele também é um filme que até hoje passa na TV alemã, porque se trata de uma história de amor, que calhou de ser ambientada na Alemanha nazista, que matou um monte de gente e espalhou o terror em toda a Europa e mundo. Mas enfim, e como vocês perceberam, as produções dessa época tinham um alto padrão técnico. Dinheiro não era problema. Então a riqueza dos cenários, maquiagem, fotografia e efeitos especiais eram o ponto alto dos filmes, pois esse apelo visual era essencial para impressionar o povo alemão esteticamente. A montagem também era algo vital para o poder de influência desses filmes, já que a realidade representada neles era uma utopia que só existia no plano das ideias nazistas. Como representar um mundo ideal que é irreal e impossível? Com o máximo de exagero estético e de efeitos na pós-produção. Como vocês estão vendo, eles usavam e abusavam da trucagem, que são esses efeitos de edição, como fades, sobreposições, essas transições elaboradas de uma cena para outra. Tudo para deixar o espectador numa espécie de transe e seduzido por esse mundo irreal, esse mundo prometido pelo Terceiro Reich. Aqui o público não sabe mais se o que ele está vendo é a realidade do personagem ou seus sonhos, delírios, assim como na vida real. E para deturpar ainda mais a relação do povo alemão com a realidade, alguns filmes ainda conseguiam a proeza de serem híbridos entre ficção e documentário. Eles usavam fatos reais, como eventos esportivos, comícios do Hitler, como parte da narrativa. Então tem vários filmes que, por exemplo, um discurso do Goebbels acaba influenciando a trajetória da personagem principal. E uma outra figura que aparece muito, principalmente na reta final do Terceiro Reich, é o do homem em conflito, dividido entre duas paixões e sendo quase destruído por elas. Nesse aqui, onde vemos uma das mais bizarras montagens que você vai ver na sua vida. Temos um marinheiro em crise pelas escolhas que ele fez na vida. Outro homem também desgastado é o personagem principal desse melodrama ambientado na alta burguesia alemã. Dividido entre a sua rica e erudita esposa e uma vizinha livre que anda de cavalo sem sela e pratica arco e flecha, esse homem acaba entrando em crise quando a sua vizinha fica doente e ele fica passando de cavalo em frente à casa dela para eles se comunicarem através da janela.
Até que ele também fica doente e, entre a vida e a morte, então é a sua esposa, que tinha descoberto o caso, quem começa a se vestir como marido e a passar de cavalo na frente da janela da vizinha por pena dela, né, para ela poder morrer em paz. Fora esse artifício moralista de matar a personagem feminina que não é a virtuosa, o que vemos na verdade é que o homem alemão está derrotado física e emocionalmente. Outra coisa que eu percebi nesse filme e em outros, o roteiro era o que mais se prejudicava com essa necessidade de dar uma moral da história no final dos filmes. E no próximo episódio de A Hollywood Nazista, nós vamos falar dos principais filmes censurados pelo Terceiro Reich. O que esses filmes tinham de tão perigoso para que Hitler e Goebbels se vissem no dever de proibi-los para todo o resto da nação? O Eu Cinemando é uma produção independente que não conseguiria ser realizada sem a ajuda dos nossos colaboradores e apoiadores. Para todos que participaram de forma direta ou indireta, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu sou Vinícius Areias e esse é o Eu Cinemando. Ganz tief in sein